Olá, amigos! Está começando mais um programa TV Social 3. Immanuel Kant escreveu: "O homem não é nada além do que a educação faz dele." E com essa premissa, hoje apresentaremos um trabalho envolvente que está fazendo a mesma coisa. A entrevistada de hoje é Érica Silva, da ONG Todo Mundo Feliz. Sou a Érica, sou coordenadora geral da Todo Mundo Feliz, né? A gente é uma entidade em Santo André que trabalha com crianças de famílias de baixa renda. A gente atende hoje, né, 105 crianças de educação infantil, de 6 meses, 4, 6 meses, até entrar, né, ingressar no ensino fundamental. E a gente também tem o contraturno, serviço de convivência, com 40 crianças, é meio período, né? Então, metade de manhã, metade de tarde, para acompanhar, né, essas crianças. Geralmente, crianças que a gente já atendeu na educação infantil, a gente atende no contraturno, dando sequência, né, no serviço de convivência, porque o nosso objetivo, né, nossa missão não está relacionada só à criança, mas à família, já que a criança ela participa de uma família, né, ela vem de uma família, então a gente trabalha para trazer educação e assistência a crianças e famílias de baixa renda. Érica, bem-vinda, é um prazer tê-la aqui hoje. Obrigada. E eu já queria saber por que trabalhar com a família e qual a importância da família dentro do âmbito escolar. Olha, a gente, na verdade, decidiu trabalhar com a família já logo de cara, assim, praticamente no primeiro, segundo ano de atendimento, porque a gente percebe que a família tem toda uma realidade, né, toda uma cultura individual, né, cada família tem a sua, que se você não conseguir alcançar, você não vai atingir a criança de 2 anos, 3 anos, é impossível ter qualquer resultado, né, então por isso a gente já começou trabalhando com a família. E porque a gente acredita que a transformação social vai acontecer ali, naquele núcleo familiar, né? Não vai acontecer só a gente que vai promover alguma coisa. A família é que vai acabar trazendo, porque ela que tá no dia a dia com a criança, depois a gente vai passar, depois de 2 anos, 6 anos, nem que sejam 10 anos que a criança esteja, a família vai continuar, né? Mas a entidade não vai mais estar vivenciando ali com a criança. Então a família, a gente consegue trabalhar outras questões, né? Empoderar a família, trazer algumas alternativas para, assim, nosso sonho, né? Vamos dizer assim, é que a transformação social traga uma vida digna, né? Para essa família, para essa criança que faz parte dessa família. Por isso. Como é que se deu a origem da instituição? Como que foi a fundação? Conta um pouco pra gente da história. Tá, na verdade a gente é uma entidade, foi fundada pela Igreja Metodista Livre de São Paulo, no bairro de Mirandópolis. A igreja tinha um trabalho na comunidade, dominical, trabalho da igreja mesmo. E com isso, alguns voluntários, né, começaram a perceber a realidade das crianças na comunidade e pensaram assim, poxa, mas só de domingo a gente está aqui, a gente precisa fazer algo a mais, porque essas famílias precisam, essas crianças precisam de educação, de alimentação, de muitas outras coisas além do que esse momento curto, né? E com isso, aí eu entrei já, né, comecei a fazer parte desse grupo, dessa discussão da importância, poxa, a gente não pode ter uma escola, na verdade a ideia era uma creche, né, vamos começar com berçário, vamos começar com pré-escola, enfim, e daí se deu uma conversa ali e uma pesquisa na comunidade, então a gente foi até a comunidade fazer uma pesquisa. O que vocês precisam aqui? O que está faltando para vocês de atendimento? E com isso a gente chegou à conclusão do berçário, né? Que o que eles mais tinham deficiência no município, ali na redondeza, eles, segundo a comunidade, era o berçário. Só que é muito caro, né? Então a gente começou a atender com crianças de 2 e 3 aninhos, um grupinho de 15 crianças. E era o que a gente conseguia pela sala que a gente tinha disponível, né? Que já estava alocada ali pela igreja que eu comentei, a gente usava lá o local que já estava disponível. E daí a gente começou essa turminha, com o sonho de, quando possível, começar, né, o berçário, que ocorreu 15 anos depois, né? Fazem agora 3, 4 anos que a gente tem o berçário. Porque é um investimento maior, né? Você tem que ter uma estrutura física, mais pessoal para, né, dar um atendimento adequado. Então, hoje, graças a Deus, a gente atingiu essa nossa meta, né, que foi feita lá em 2000, essa pesquisa feita lá em 2000, no ano de 2000, né, na comunidade de Tamarutaca. Quantas pessoas estão envolvidas hoje no projeto de vocês?
Olha, muitas pessoas, além do atendimento, né, tem as famílias, né, que são envolvidas e participam, mas tem toda uma equipe contratada em torno de 25 pessoas. Tem uma diretoria, né, que para você constituir uma organização você tem que ter, né, Sim. até para iniciar, né, são 12 pessoas que são só da diretoria, mais, né, e alguns voluntários, né. A gente tem um bazar permanente, então tem uma voluntária responsável. A gente tem um professor que é voluntário que dá aula de informática aos sábados. Então, a gente amplia isso já para umas 50 pessoas, pelo menos, né? Mas, assim, diretamente, né? Porque a gente tem a parceria com o município, tem parceria com a Federação lá de Santo André, a FEASA, a gente tem parceria também com a igreja que fundou e que também mantém realizando eventos e bazares. Então, assim, isso daí vai ampliando mais, né? Mas, assim, diretamente, eu acho que em torno de 50, sei lá, por aí, atualmente. Qual a importância dessas parcerias hoje para a ONG Todo Mundo Feliz? Elas são fundamentais, né? Não tem como você realizar nada na área social, na área do terceiro setor, sem parcerias. A gente precisa das parcerias, né? A gente precisa, e de preferência, aquelas parcerias que ajudam você a cumprir a sua missão, né? Que é algo específico, é uma comunidade pontual, né? Que a gente atende, né? Então, a gente não trabalha com... Não que a gente não possa ter esse tipo de atendimento lá de inclusão, mas a gente não tem de crianças especiais ou idosos. A gente trabalha com crianças de famílias de baixa renda, né? Então, desde que essa parceria venha para somar, né, para a gente cumprir, né, a missão da entidade, elas são fundamentais, porque senão a gente não vai realizar, né? A gente não tem como realizar só por iniciativa da própria entidade, até porque ela não tem lucro, né? Ela não tem ainda hoje uma sustentabilidade. Ela tem, quando muito, o bazar, né, que eu citei, tem aquele bazar permanente, mas isso não conseguiria manter ainda hoje, né? Então, elas são fundamentais para a entidade, né? Trabalhar com fortalecimento de vínculo sempre é algo bem delicado, porque você vai atuar ali em zonas de conflito. Sim. Conflito social, psicológico, ideológico. Sim. Quais são os principais desafios de trabalhar nesse meio? Olha, a gente tem muitos desafios. Um deles é que, assim, a gente tem que respeitar que aquela família, ela tem as suas opiniões já, né? Ela tem a sua cultura, às vezes ela nem é daqui de Santo André, né? A entidade é de Santo André. Às vezes a família nem é dali, então traz do norte, do nordeste algumas questões, tem toda a vivência, né? Toda a visão de mundo daquela mãe, daquele pai, às vezes a mãe que é a única provedora, né, que é muito comum, né, não ter a presença do pai na família, enfim. Então, essas questões acho que são a principal, né, a inicial que a gente precisa vencer. Porque aí você conseguindo daí entender, né, ter uma empatia com aquela família, tentando compreender, conhecer ali a realidade que aquela família vive, aí você consegue, você inicia, né, esse fortalecimento de vínculos. Inicialmente, eu acredito que da entidade com a própria família, né? Para daí, então, ser ouvido, né? A entidade passar a ser ouvida, a família passar a ser ouvida e a gente poder ter um fortalecimento de vínculos da família em si, né? Porque senão o que a gente vai poder contribuir se a família nem acredita naquilo que a gente está falando ou se a gente nem ouviu a realidade da família, enfim. Então, eu acho que por aí, né? Então, acho que a partir daí você vai conseguir trabalhar o fortalecimento de vínculos familiar, o fortalecimento de vínculos na comunidade mesmo, né? De não ser cada um por si, de um poder dar o suporte, o apoio para o outro, e por aí vai. Um teórico da educação, John Dewey, no início do século XX, ele falou que é dever da escola formar um cidadão, mas dentro da escola não está o mundo. Não era a realidade que a criança aprendia. Claro que eu estou parafraseando, mas você acha que dentro do Todo Mundo Feliz está o mundo? Está sendo preparada a criança para a vida? Olha, eu não sei se a gente pode ter a pretensão de falar, né, que dentro ali tem o mundo, mas a gente procura trazer isso para as crianças, né? Porque a gente não, como eu falei anteriormente, né, a família, a criança já traz algo, né? Não é algo que eles são, né, são uma semente que você vai plantar e vai sair do zero, né? Eles já têm toda uma história, toda uma realidade, experiências, né?
Então a gente vai contribuir. E a gente procura, assim, abrir, né, fora da pandemia, em momentos que a gente tinha também recurso para isso, a gente levava a museus, a passeios, tentava trazer mais, ampliar, né, a visão de mundo, de cultura das crianças. Hoje é mais difícil, né, pelos 2 anos que nós vivemos, mas também para recurso, para transporte. É difícil você levar um grupo de 40, 50 crianças para algum lugar, né? Você tem que custear isso, né? Então a gente estava tendo dificuldade. Então a gente tenta outras formas, né? Então atualmente a gente estava com um projeto, eu não lembro bem o nome, mas era meio que uma volta ao mundo, né? Apresentando vários países, culturas, alimentos de diversos países e culturas diferentes, artes de diversos países para as crianças, para elas perceberem que ali onde elas vivem é uma realidade, né? Mas que existe muito mais além disso e que isso contribui para a gente, né? Quando a gente abre, começa a conhecer, comparar, valorizar essas diferenças, né? Então, com esse projeto, a nossa ideia é justamente isso, né? Trazer a uma visão mais ampla, né? Ampliar o conhecimento das crianças e daí a gente, dessa maneira, sim, tá trazendo, né, o mundo ali para que as crianças, né, conheçam, saibam sobre, sei lá, que existem outras línguas, outros tipos de alimento, outro tipo de arte, né, diferente daquelas músicas que eles conhecem, ou arte visual, enfim. Vocês têm parceria com escolas também? A escola da comunidade, vocês têm algum contato com ela? Vocês fazem algo juntos? A gente tem um pouco de relação com as escolas públicas do entorno por conta do atendimento, né, do serviço de convivência que é contraturno. Então a gente às vezes contata para saber de alguma criança, né? Tem mais essa relação. Mas realmente parceria ali de algo, fazer algo junto, a gente nunca teve experiência, né? A gente teve um tempo com o Parque Escola, que é um parque que também, né, trabalha um pouco mais nessa área de natureza, biologia. A gente fez um bom tempo parceria, então a gente levava as crianças, as famílias, mas também a Fundação Santo André, que fica próxima, até o Sesc, tiveram algumas atrações de teatro, então ele chamava, a gente levava para participar, mas são essas interações, né? A gente não tem assim muitas, hoje, né, muitas parcerias mesmo de fazer coisas em conjunto, hoje a gente não tem tido. Há alguns dias eu entrevistei um rapaz aqui e eu perguntei para ele se o Brasil tinha jeito. Ele me falou que o jeito do Brasil eram as crianças. E você acha que o Brasil ainda tem jeito? As crianças ainda são esse caminho? Eu acho que o ser humano a gente tem que encarar que tem jeito, né? E depende das escolhas que a gente faz, né? Então, eu acho que não tem jeito se a gente continuar escolhendo sempre o caminho fácil, o jeitinho brasileiro. A gente critica muitos políticos que são corruptos, mas faz também corrupção no nosso mundinho, enfim. Eu acho que isso é que tem que parar. Mas eu acredito sim, porque senão a gente não estaria investindo, né, no país, no Brasil, com um projeto social. Só que isso vai da decisão de cada um, né? A gente tem a liberdade de escolher o que a gente quer seguir na nossa vida. E eu não acredito que oportunidade faça ladrão, né? Eu acredito que tem a ver com as suas escolhas mesmo, com o seu caráter, com aquilo que você vai formando desde que você nasceu, né? E que você pode escolher, sim. Às vezes é o caminho mais difícil, mas é que vai dar um retorno diferente, né? Então eu não acredito no Brasil só como instituição, né? Só como país, assim, mas como um lugar de se investir, que a gente sabe que tem muitos resultados. Acho que falta aqui é o brasileiro valorizar, né, a própria nação, valorizar o que tem de bom aqui. Acho que a gente tem muito essa história do jardim, como é que fala? A grama do vizinho é melhor? Sim, sim. Sendo que quando você tá ali no vizinho, você vê que tem todas as outras questões, né? Eu tenho uma conhecida que agora deve ter uns 20 anos por aí, não sei, mora nos Estados Unidos, né? E ela, eu encontrei com ela no domingo, ela falando que eu não vê a hora de voltar pro Brasil, que aqui que é bom, aqui Sério? Aguenta mais lá, só trabalha e não tem tempo para as coisas que ela prioriza, né? Então, assim, na verdade, é uma questão daquilo que é importante para mim, né? Então, o que eu valorizo, né? Então, se a minha prioridade é, né, hoje, né, com o meu envolvimento, né, de trabalhar, de transformação social e tudo mais, eu acredito onde eu estou trabalhando, nas pessoas com quem eu trabalho, né? Então, nessa linha, eu acredito sim
que nosso país tem jeito, que a comunidade que a gente atua tem jeito, senão eu ia ficar perdendo a minha vida lá, meu tempo, né? Ia fazer outra coisa. Você é mais realista ou mais idealista? Eu acho que depende do momento. Eu acho que tem horas que você olha lá aquela planilha financeira, tanta dificuldade, você fica bem realista, né? Até meio pessimista. Não vai sair daqui, né? É só uma ideia mesmo, é só um sonho. Mas aí quando você começa a ver, né, pessoas também se importando, se tornando parceiro, tendo iniciativa de contribuir, mesmo sem ganhar nada, aí você começa a ser um pouco idealista, né? De, poxa, tem sim pessoas que se importam. Então, a gente vai continuar, né? A gente vai conseguir seguir. Então, eu tento ter esse equilíbrio, né? Eu sou sonhadora. Eu acho que a pandemia me deixou menos sonhadora, né? A gente ficou muito tendo que se isolar, né? Esse negócio de isolamento atrapalha um pouco quem é sonhador, né? Mas eu não acho que eu seja uma idealista sem ser realista, né? Porque senão a gente não teria, né, já vencido 20 anos de atendimento lá com as famílias, né, com as crianças, que só idealizar não acontece, né? As coisas não vão ser feitas, né? Tratando um pouco da educação do social, teve um tabloide que no mês passado colocou uma questão sobre a meritocracia. Ele dizia desta maneira: a meritocracia é como um par de luvas para um maneta. Você concorda com isso? É difícil, né? Ai. Olha, um par de luvas para o maneta, a pessoa pode pôr a luva e guardar a outra, né? Nem se fosse por problema, né? Eu não acredito muito em meritocracia, né? Eu acho que a gente tem que dar oportunidade para pessoas que não tiveram tanta oportunidade, né? Eu não posso dizer, eu tenho mérito de toda a minha educação. Acho que talvez quem tivesse foi meu pai, que no caso pagou a minha escola. Então o mérito é dele, né? Não seria meu. Então já sai quem que é o mérito aí, né? Então, acho que para famílias pobres, e não só de comunidade, acho que nosso país tem muita pobreza ainda, né? Eles não merecem também ter uma boa educação, ter uma vida com qualidade, né? Não vejo sentido nisso, né? Eu acho que a gente que tem, né, um pouco mais de conhecimento, de recurso, a gente pode contribuir para que eles tenham também acesso, né? E não é responsabilidade deles só, né? Assim, não teve o mérito porque não estudou, por que não estudou, né? Todo um contexto, né? Muitos não estudaram porque tiveram que trabalhar, né? Eu não precisei trabalhar de criança, ou que seja adolescente, não preciso nem falar de trabalho infantil, né? Tô falando assim de começar a trabalhar muito cedo. Eu consegui concluir a faculdade, né? Fui fazendo lá minha faculdade, era muito prática, então passava muito tempo na faculdade, eu não trabalhei até concluir a faculdade, mas não é todo mundo que pode fazer isso. Eu tinha amigas que saíam da faculdade e iam trabalhar até 10 horas, 11 horas da noite, para o dia seguinte entregar os trabalhos que eu tive que fazer, né? Então, acho que a gente tem que lembrar disso, né? Quando eu tive essa oportunidade, então eu posso garantir tentar que outras pessoas tenham também, né? E acho que isso faz nosso país melhor, né? Acho que o nosso país, não, eu acredito que é uma coisa que a gente pode pensar no mundo, né, melhor, né? O mundo pode ser melhor, eu não preciso pensar só no Brasil, só, né, aqui ou ali. A gente pensar como sociedade mesmo, né? Dentro da sua experiência de trabalho no terceiro setor, houve algum momento marcante que você gostaria de compartilhar conosco? Olha, tiveram muitos momentos marcantes, né? Que faz já muito tempo que eu tô, praticamente toda a minha vida adulta, eu trabalho na área social, né? Mas a gente teve alguns momentos, um momento muito marcante foi a compra do imóvel lá da entidade, né? A gente estava pagando aluguel, mas o maior problema é que ali na região os aluguéis, as casas para aluguel são muito pequenas. Ou então enormes, daí é um valor ridículo que a gente não tinha condição, né? Então a gente começou, vamos comprar, como que a gente faz? Isso foi lá para 2005, mais ou menos. Aí a gente tinha, sei lá, 50 mil, 60 mil reais, nada, né, para compra de um imóvel. Mas num dado momento, que, enfim, em 2006, chegaram lá num imóvel que onde a gente está e chegaram lá no valor de torno de 300 mil reais que cobrariam, né? Aí, não, a gente paga só se for 150. Até parece, né, que vai aceitar essa proposta indecorosa. Aí
Um mês depois, 2 meses, enfim, um tempinho depois, entraram em contato. Tá, a gente aceita mais 150 mil à vista. Tá bom, a gente quer. Só que a gente não tinha, né? Tinha, sei lá, 70 mil, por aí. 75 mil. E daí a gente, em um mês, precisou levantar o restante desse recurso. E a gente começou a conversar com todas as pessoas que tinham relação com a entidade. A igreja que fundou, a igreja que tinha ali a casinha alugada, que tinha recurso, mas enfim, com todos os nossos redor, né? Os diretores começaram a mobilizar as pessoas que conheciam. E daí a gente, em um mês, levantou esse recurso e comprou à vista o imóvel, né? Além da compra em si, foi um momento exato, ideal, né? Porque hoje o imóvel ali na região, mais ou menos desse tamanho, está em torno de 700 mil a 1 milhão de reais. Tamanho de valor de metro quadrado, aquela Sim. coisa. Então como que a gente ia levantar 1 milhão, né? Então, além de ter sido assim algo muito marcante pra gente, quando a gente entrou, né, pegou a chave e a gente, nossa, não acredito, né, que a gente tá vivendo isso. Foi também isso, né, de a gente ver como valorizou e que a gente, né, nossa, essas coisas, foi graças a Deus mesmo, foi um momento exato, né. Eu acredito que nunca a nossa classe foi tão desvalorizada. Eu digo de educador, de professor. Uhum. O que é ser um educador, um professor no século XXI aqui no Brasil? Olha, eu acredito que ser educador é você ser exemplo no sentido, né, de trazer ali não só conteúdo, né, mas trazer ali sua vida também. Você tá ali na frente, as crianças estão lá, os adolescentes estão lá filmando tudo aquilo. Se você põe o que você põe nas suas redes sociais, se ele te seguir ou não, né, a roupa que você coloca, enfim, e a forma que você trata, que você escuta, né, ou não. Acho que é uma coisa tão ampla, né? E acho que é difícil, porque não é só você pegar e fazer uma faculdade de pedagogia que você vai ser educador. E acho que nenhuma profissão é assim, né? Mas de educador, tem outras também, que acho que você precisa mais do que a faculdade em si, né? Você tem que ter ali um pouco ali daquele, como uma missão para aquilo, né? Porque você vai ter que se dedicar, mesmo que seja muito difícil. É difícil ficar com um monte de criança, né? Não sei se você tem filho, quem, né, que tem filho ou não tem filho, mas quando você tem um filho, às vezes é super difícil, 2, 3, de lidar. Imagina uma turma com 30, 40 crianças, né? Então são N questões ali, né? Então é realmente um desafio muito grande, mas tem um filme que é, como que chama? Como Estrelas na Terra, que traz um pouco do que eu acredito que é o educador, né? O menino tinha muita dificuldade de aprendizagem, até que foi parar numa escola lá que era fechada, lá, tipo um reformatório lá na Índia, né? Não sei o nome que eles dão ali. E daí um professor que era um professor temporário lá, que foi substituir, conseguiu perceber que esse menino tinha ali um déficit, uma questão ali né, de desenvolvimento educacional, e aí que conseguiu fazer ele deslanchar, né? Mas precisou ter alguém que tinha a mesma questão, né? Porque o professor tinha vivenciado o mesmo problema, ou prestar atenção naquilo, se colocar, valorizar. Então, assim, é uma coisa muito mais do que só chegar lá, preparei minha aula na minha planilha e fui lá e falei que 4 mais 2 é 6, né? Então, acho que daí é que traz um pouco, né, a educação hoje. Você tem que ter muito mais vivência, tem que trazer para o concreto, para a realidade que a criança vive, né? E isso vai fazendo ela compreender os conteúdos, mas também a vida, né? Não é só ensinar o ABC, né? Ela vai curtir aquilo, vai vivenciar, vai aprender, né? Então, enfim, acho que resumindo... Muito bem. Quem quiser ser voluntário, quem quiser ajudar, como é que faz? Pode entrar em contato, né, com a gente está no Instagram, no Facebook, a gente tem um canal no YouTube, tem o site também da entidade, né? Todo mundo feliz, procurar nas redes sociais, né? Põe lá no Google, você vai encontrar. E entrar em contato com a gente, né? Acho que propor também o que você pensa, o que você gostaria de fazer, pra gente conversar e ver, né? O que seria mais adequado, mas seria ótimo, né? Receber contatos, ter pessoas participando com a gente. Érica, foi muito bom conversar com você hoje.
Continue assim, continue ajudando as pessoas, fazendo o bem, transformando a vida das pessoas, que eu acho que o nosso dever como educadores, como cidadãos em geral, é transformar a vida das pessoas, é mostrar uma ótica melhor. Não é assim, vai em frente. Leva o nosso abraço caloroso lá a toda a diretoria, a todos os usuários do projeto, e que Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada, agradeço a oportunidade, né, que vocês deram a gente trazer um pouquinho do nosso trabalho. Estão convidados um dia a visitar a gente, acho que vai ser um prazer receber vocês da mesma maneira que a gente teve aqui, né, e que realmente a gente junto, né, possa contribuir para que haja transformação. Acho que o trabalho também da TV Social, acho que faz esse papel muito bem, né, de divulgar, de mostrar os trabalhos, as coisas que têm acontecido atualmente. Fiquei muito feliz em conhecer e em também participar, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada por assistir mais um programa. Não se esqueça de curtir as nossas redes sociais para as últimas novidades. E até a próxima.